TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana, na terça-feira, nós estamos ao vivo, sempre a partir de 9 da noite. Com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Programa de saúde ao vivo é na terça, programa de saúde gravado, onde não tem como você participar, é no sábado. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você, telespectador, as principais informações relacionadas à questão da saúde. E essa interatividade com o público, na minha opinião, faz toda a diferença. Aliás, não é só na minha opinião, é na opinião também do Mairink Júnior, do nosso diretor de jornalismo Flaviano Cunha. Para essa interatividade, você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é muito especial, é a primeira terça-feira de fevereiro. Começamos o ano de 2022 e já podemos dizer que janeiro ficou para trás, o que mostra que a sensação dos dias, que o tempo passa cada vez mais rápido, isso fica marcado. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Pela primeira vez em 2022, eu recebo o terapeuta naturopata de grande destaque, não só em Divinópolis, mas também em todo o centro-oeste de Minas, Ramon de Assis. Ramon de Assis, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui. Eu falei que é a primeira vez em 2022, não menti, tá certo, mas você já esteve conosco aqui em outras oportunidades. E já de antemão, em nome aqui da direção da TV Candidez, do Mairink Júnior, do Flaviano, já te agradecendo a sua presença e que traz informações importantíssimas para quem nos acompanha ao vivo aqui pela TV Candidez. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que acompanham o programa Amostra Grátis da Saúde aqui pela TV Candidez. Prazer estar aqui novamente, né? Primeira vez esse ano. E trazendo realmente dicas de saúde natural que vem crescendo muito, né? É impressionante como as pessoas têm procurado mais, né, essa questão do naturalismo e nos procurado para responder perguntas como as que a gente trouxe aqui hoje no programa. Ô Ramon, você esteve aqui no final de novembro, e eu estou quase certo, foi na última terça-feira de novembro, e eu te faço uma pergunta, porque o público já ficou muito acostumado aqui, você sempre trazendo aqui algumas informações importantes relacionadas à naturopatia. Como é que foi aí o final de ano e essa virada de ano o terapeuta naturopata Ramon de Assis? Teve tempo de descansar? Como é que foi? Então, né, temos que ter um tempo, até porque a gente divulga muito isso, né? Olha, descanso, lazer é importante. A gente tem programado cada vez mais, né, um tempinho de lazer, para estar com a família mesmo, momentos de descontração. Foi pequenininho, mas o suficiente para descansar, recarregar aí as baterias, para enfrentar esse novo ano cheio de novidades, cheio de surpresas aí, né? Tanto no âmbito climático, como também no âmbito de saúde, né? Mas estamos aí dispostos novamente aí para enfrentar o ano. Você fechou a sua agenda aí de janeiro ou você já está em atendimento normalmente em janeiro? Porque alguns profissionais da saúde ou da medicina gostam de fechar e gostam de tirar o janeiro. Como é que tem sido como é que foi esse janeiro seu? Então, em tempos aí de pandemia, a gente tem mudado um pouco isso, né? A gente encolheu aí o tempo de descanso, a gente utilizou apenas aí o finalzinho do ano mesmo, uma semana aí no final do ano, mas já recomeçamos fortemente, até porque as demandas
nos exigia, né, de certa forma, cuidar das pessoas com tantas questões, né, a gripe que está em alta, né, enfim, a gente está aí atendendo normalmente desde janeiro e digo que esse janeiro foi um dos janeiros mais cheios dos últimos anos aí em matéria de atendimento em consultório. Que legal. Olha só, o nosso WhatsApp está na tela, que é o 999326228. Eu vou repetir, 999326228. Você pode participar conosco, você pode enviar a sua pergunta, você pode participar conosco. Nosso tema hoje é um tanto quanto diferente. Como desintoxicar o organismo de metais pesados com plantas medicinais. É um tema importantíssimo, eu vou dizer que é um tema inovador, uma vez que é a primeira vez que nós estamos falando sobre esse tema. O programa Amostra Grátis da Saúde, que tem o oferecimento da Unimed Divinópolis, da Megascan. Um abraço para todos os parceiros. Ô Ramon, é possível desintoxicar o organismo de metais pesados? E eu te faço uma pergunta, como isso pode acontecer? Então, antes de mais nada, é importante a gente entender, né, do que se trata esses metais pesados, que para muitos pode parecer um tanto estranho, né, mas daqui a pouco todo mundo vai se familiarizar com esse termo. Na verdade, os metais pesados, eles estão presentes na natureza, né, na nossa própria estrutura molecular e também na estrutura dos nossos alimentos, ainda que naturais, né. Nós temos aí, só que em pequenas quantidades, né, nas verduras, legumes, frutas, né, afinal de contas, nos nossos solos. Só que essas quantidades que tem nesses alimentos, né, naturais, são quantidades que não perturbam aí a ordem do nosso organismo. O detalhe, né, assim como a gente já trouxe outras informações, por exemplo, acerca do sódio, né, que não é metal pesado, mas só para as pessoas entenderem que são minerais, né, o sódio, o cloro, por exemplo, são minerais que são úteis à nossa saúde, mas em excesso danificam a nossa saúde. Os metais pesados não são diferentes, então eles estão presentes, sim, em vários tipos de alimento. O problema agora é o excesso desses metais pesados. E nós estamos rodeados deles, né? Desde, né, as estruturas, né, das construções, as tintas, né, com quem a gente tem contato, muitos materiais que a gente tem contato, bateria de celular, né? Os antiperspirantes, a maioria deles são carregados de alumínio. Então, esses metais pesados em excesso danificam a nossa saúde, né? Podem originar doenças e podem agravar outras. Então, é muito importante a gente entender que o nosso corpo até consegue lidar com os metais pesados. O que ele não consegue lidar é com esse excesso que nós estamos sendo bombardeados hoje em dia. Então, quer dizer, hoje em dia a gente tem essa questão do bombardeio, desde os agrotóxicos, né, utilizados aí no nosso meio, né, nas nossas plantas, nas nossas hortaliças, mas também nos utensílios, de um modo geral, né, nos produtos que a gente utiliza, tem metais pesados. Então, esse excesso pode causar, daqui a pouco eu listei aqui alguns danos que pode trazer à nossa saúde e é muito pouco investigado, né? Ou seja, a gente nem sempre, o profissional da saúde não investiga. Às vezes a pessoa vem com um sintoma, investiga-se vários processos, mas não se sabe ali que é como causa o metal pesado. E algo aparentemente simples de ser detectado, talvez. Agora, você falou aí da questão das construções, de tinta, mas no nosso dia a dia, na cozinha, nos alimentos, quais alimentos contêm esses metais pesados? São todos ou alguns alimentos estão livres desses metais? Então, os alimentos oriundos da natureza, né, como eu costumo dizer que a comida de verdade, né, as verduras, frutas, né, legumes, tem metais pesados, mas em quantidades que o corpo consegue lidar. O detalhe, às vezes, é o que vem da indústria, né, que vem ali alguns aditivos. E por incrível que pareça, por exemplo, embalagens de plástico, né, por causa das tintas que estão ali, podem passar para os alimentos metais pesados. Por exemplo, nas tintas nós temos o chumbo. A maioria das tintas ainda nós temos o chumbo. E esse chumbo passa para os nossos alimentos, por exemplo, para os industrializados, para os embalados, né? E aí a gente vai absorver um excesso de chumbo, né? Temos aí as panelas, né, de alumínio, por exemplo, que também vão soltar esses resíduos elevados a altas temperaturas, vão soltar resíduos de alumínio, o corpo também absorve.
entre outros, né? De várias formas a gente pode absorver aí esses metais pesados na alimentação, sobretudo dos produtos industrializados. Aqueles, por exemplo, que sofrem a parte de aplicação de pesticidas, de agrotóxicos, também vão ter uma gama maior aí desses metais pesados. E eles podem ser muito, como eu disse, muito sutis, né? Eles podem nos trazer malefícios e nós não identificarmos que a causa poderia ser o metal pesado, ou às vezes a gente tem um problema e ele pode ser agravado pelos metais pesados. Então, no dia a dia, nós temos vários alimentos. O detalhe é o excesso de tudo isso, que a gente tem que trazer aí alguns hábitos, né, que vão nos favorecer, vão eliminar esses metais pesados, que é a proposta do tema de hoje, para a gente ter uma saúde mais estável, mais organizada e que o próprio organismo consiga aí lidar com essas quantidades mínimas. Olha só, já estou recebendo aqui a primeira pergunta. Agradeço a você que está acompanhando ao vivo a TV Candidez, o programa Mostra Grátis da Saúde. Tem todo um diferencial que é ao vivo e esse ao vivo faz toda a diferença para quem apresenta, para quem é entrevistado e para você, telespectador, que nos acompanha ao vivo de casa. A Leila está perguntando aqui o seguinte, Ramon, couve, alface, tomate e outros hortifruti, como identificar se há alguma contaminação por parte de agrotóxico? Obrigado, Leila, pela sua pergunta. Um abraço, Leila, obrigado pela pergunta. É uma pergunta que eu gosto muito de responder, porque, né, apesar aí de nós vivermos ainda num contexto, né, econômico que merece muita reflexão, né, e a gente sabe, por exemplo, que os alimentos orgânicos ainda são muito inacessíveis para boa parte da população. Mas um caminho, né, que nós, como população, temos que pensar, mas os nossos governantes também precisam já planejar de uma maneira que fique mais acessível para a população, realmente é a alimentação orgânica. Essa que é livre de agrotóxicos, né? Nós temos aí hoje uma agricultura que é totalmente voltada aí para os pesticidas, para os agrotóxicos, né? E que são muitos, né? E, aliás, recentemente, a gente sabe que houve uma liberação por parte do governo, um uso ainda maior, né? Enquanto alguns países de primeiro mundo já estão eliminando tudo isso, né? Não estão utilizando mais desses alimentos com excesso de agrotóxicos e pesticidas. Estão utilizando os chamados alimentos orgânicos. O que é um alimento orgânico? É aquele alimento que é livre, né? Livre de agrotóxicos, de pesticidas, de adubos químicos, aliás, de um excesso, né, de químicos ali, de um modo geral, no trato, né? A gente às vezes fala que o que vem da roça é orgânico. É quase, né? Às vezes ele pode ter uma quantidade diminuída aí de tudo isso que eu citei, mas ainda não é orgânico. Para ser orgânico tem que ter selo ali do governo para poder garantir ali que as medidas tomadas foram as mais adequadas para a nossa saúde. Então, por exemplo, hoje em Divinópolis nós já temos alguns poucos, mas temos produtores que nos entregam produtos orgânicos. Então, Leila e demais, né, telespectadores, para que nós possamos nos livrar de fato desse tipo de alimento, precisamos procurar os vendedores ou produtores dessas hortaliças orgânicos. Bacana, para você que está ligando a TV Candidez agora, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, é a primeira terça-feira de fevereiro. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta ao vivo na sequência do programa de hoje. Deve ter dado algum problema no seu microfone. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância.
O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027-7399. Chega de fila. Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. De volta ao vivo nesta terça-feira, hoje é 1º de fevereiro. Antes de voltarmos com a nossa entrevista ao vivo com Ramon de Assis, terapeuta naturopata, nós vamos trazer aqui a dica de saúde com o cirurgião Cláudio Almada no oferecimento da Unimed. É algo rápido e objetivo e o diretor Carlos coloca para a gente agora. E na dica de saúde do programa Amostra Grátis desta terça-feira, eu vou conversar com o Dr. Cláudio Almada, que é uma referência na questão da cirurgia bariátrica. Dr. Cláudio Almada, programa Amostra Grátis, boa noite. Com relação ao paciente da obesidade grau 1, quem é que tem indicação de cirurgia bariátrica? Programa Amostra Grátis, boa noite. Boa noite a todos, boa noite Samuel, agradeço mais uma vez pela oportunidade. A gente vai falar um pouco então sobre a obesidade grau 1, que é o IMC, Índice de Massa Corporal, peso dividido pela altura, que fica entre 30 e 35, que não é um paciente tão obeso, porém esse paciente ele carrega consigo doenças graves associadas. Quando isso acontece, nós chamamos de síndrome metabólica. São pacientes que têm uma distribuição de gordura desfavorável, principalmente abdominal, e que tem consigo doenças graves associadas e, nesse caso, esses pacientes podem ser submetidos à cirurgia chamada cirurgia metabólica, onde parte desses problemas, dessas doenças, pode haver uma remissão completa ou até cura dessas doenças. Então, são pacientes que aparentemente não têm indicação de cirurgia, mas quando estudados a fundo a gente vê que ele precisa ser operado para que melhore essas doenças. E depois falaremos também da obesidade já grau 2 e obesidade mórbida, onde os pacientes têm indicação de cirurgia desde que entendam qual é o seu compromisso com a cirurgia e façam bem feito o seu papel. Obrigado, doutor Cláudio Almada. Portanto, essa é a dica de saúde do programa de hoje. Um abraço para o doutor Cláudio Roberto Almada, ele que é cooperado Unimed Divinópolis. Eu não posso perder tempo, estou recebendo hoje com muito prazer, pela primeira vez em 2022, o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Ô Ramon, agora há pouco eu recebi aqui uma mensagem, a telespectadora não quis se identificar, mas ela pergunta sobre... nós já falamos que você mudou, está aqui na Rio de Janeiro 426, mas não é mais no terceiro andar, é a sala 1107. Isso, no 11º andar. Mas continua aqui no prédio da Vivo. Continuamos no mesmo prédio, que legal. Para facilitar a identificação aí. Ô Ramon, como é que a pessoa faz para fazer um exame e identificar que ela tem metais pesados no organismo? Como é que é feito isso? Então, na verdade, não é muito frequente que se peça exames para identificar aí a quantidade de metais pesados que nós temos no organismo. Para outra finalidade, sim, para poder saber algum outro problema e tal. Mas para identificar aí se tem excesso ou se não tem, não é comum.
E até porque as referências utilizadas hoje em dia são referências que não medem aí o pouco excesso ou o grande excesso de metais pesados. Então, realmente tem que ser um trabalho muito minucioso, uma busca minuciosa para descobrirmos. Mas o que nós não temos dúvida é que todos nós hoje estamos sendo bombardeados por um excesso de metais pesados. Que alguns organismos, quando são mais saudáveis, quando praticam atividade física, que têm uma alimentação balanceada, o organismo já consegue eliminar boa parte desses metais pesados. Nós vamos dar mais dicas daqui a pouco, né? Mas quando o organismo já não é tão saudável, né? Não se alimenta muito bem, não pratica atividade física, né? Os fumantes, por exemplo, né? O tabagismo, o cigarro, libera alguns metais pesados no nosso corpo. Então, quer dizer, nós temos os bons hábitos e os maus hábitos. Quando a pessoa tem ali bons hábitos saudáveis, o organismo já não vai ter uma quantidade que seja perigosa para a sua saúde. Então, o fato é que nós devemos tentar evitar de nos alimentarmos desses alimentos ou produtos da indústria que possuam um excesso de metais pesados e, para além disso, né, a gente vai trazer a grande chave de hoje, que, aliás, eu destaco, Samuel, que é o meio da naturopatia, através da fitoterapia, nós possuímos as melhores ou talvez únicas ferramentas para detoxicar o organismo. Né? Um médico, né, que quando detecta um excesso de metal pesado, ele vai usar da ferramenta das plantas, das especiarias, né, naturais para conseguir aí eliminar esse excesso de metais pesados. Então a gente traz aí de primeira mão dicas que as pessoas possam incluir no seu dia a dia esses hábitos para que não sofram desses problemas do excesso de metais pesados. Você pode adiantar para a gente quais são as atitudes aí que ajudam nesse ritual, nesse mecanismo, né, de tratamento? Sem dúvida. De primeira mão, a atividade física aeróbia, de preferência, né? Nós temos atividades anaeróbias e aeróbias. As atividades aeróbias já possuem um efeito de detox, né? De eliminação de toxinas e já de metais pesados no corpo, do organismo. Outro procedimento muito importante, a boa alimentação. Pessoas nutridas sofrerão muito menos com esse excesso de metais pesados e o corpo não absorverá tanto esses mesmos metais pesados. E alguns alimentos específicos, né, que eu posso adiantar. Nós temos uma alga marinha chamada clorela, né, que é muito facilmente encontrada em casas de produtos naturais. Né? Também outra alga, que é a espirulina, que são duas grandes plantas potentes aí na eliminação de metais pesados, né, do qual a gente chama de fitoquelantes. E temos ainda alimentos muito comuns nas cozinhas, né, brasileiras, mineiras, o alho. Né? O alho também tem um poder aí maravilhoso fitoquelante, né, que é a eliminação desses metais pesados. Então, para adiantar, essas poderiam ser estratégias já para a gente eliminar aí esse excesso e melhorar muito a nossa saúde. A Maria das Graças está me mandando uma mensagem, ela mora no bairro Danilo Passos, um abraço a todos do Danilo Passos. Ela pergunta se os metais pesados podem ocasionar algum tipo de doença ou levar até a morte. Ela foi bem objetiva. Como é que você ajuda aqui a Maria das Graças, meu caro Ramon de Assis? Maria das Graças, um abraço, obrigado pela pergunta. Sim, é muito sério, né? Por exemplo, ainda a ciência aprova, né, a ideia de que uma das causas do Alzheimer poderia ser o excesso de alumínio no cérebro. Então, olha só a gravidade dessa doença. Então, doenças de ordem neurológica, doenças de ordem cardiológica podem atribuir aí a muitos desses metais pesados. Então, é um assunto que a gente traz aí praticamente de primeira mão, porque ainda é muito pouco falado sobre isso, mas a gente traz para poder chamar a atenção das pessoas. Muito se pergunta, Samuel, e muitas pessoas perguntam, por que é que o número de doenças aumentou no mundo, né? É sabido, por exemplo, que a população também aumentou, mas o número de doenças, né, e da gravidade das mesmas doenças aumentou absurdamente. Várias pesquisas de grandes universidades do mundo mostram que as doenças aumentaram. E a pergunta é, o que tem feito aumentar isso? Então, assim, o que a ciência já tem apontado claramente, claro que não ainda conclusivamente, mas a gente já tem uma ideia de que os maus hábitos, entre eles as intoxicações dos alimentos em geral, sobretudo dos produtos alimentícios da indústria, né? A gente chama de comida de verdade, que é verdura,
folhosa, legume, fruta e aquilo que é produzido pela indústria ou melhorado pela indústria, né, por assim dizer, são produtos que já têm a contestação da parte da saúde. Então, quer dizer, nós temos esses agravantes e os próprios metais pesados, que cada vez estão mais frequentes na nossa vida, seja através da alimentação, seja através do ar que respiramos, né, dos combustíveis que são liberados na nossa atmosfera e ainda mais pelo contato, como eu disse, né, a tinta. Olha só, alguns batons têm chumbo na sua composição. Então, quer dizer, muitas mulheres que estão passando seu batom, se não observar aí lá no rótulo se tem ou não grandes quantidades de chumbo, pode estar absorvendo chumbo pelo batom. Primeiro que aquelas letrinhas são muito pequenininhas, muito né? pequenas, né? Dificilmente a mulher vai ler ali também, né? Mas isso é importante, então. Mas já tem marcas que já destacam lá a baixa incidência ou a não incidência de metais pesados, como o chumbo, nos batons. Em outras tintas, muitas tintas de parede das nossas casas possuem. O simples contato no dia a dia ali com a parede, o nosso corpo, né, a pele absorve muito disso. Então nós podemos absorver dessa forma também. Citei ainda há pouco, né, os antiperspirantes, né, esses que mais vedam o nosso organismo, também possuem grandes quantidades de alumínio. Aí no caso é o alumínio, que é uma das possíveis causas do Alzheimer, né? Na composição do nosso pão, o pão francês, tem ali também algum resíduo de alumínio utilizado nas massas, permitido inclusive pelas autoridades e que vai. Mas essa é um pouco dali, um pouco daqui, a gente acaba sobrecarregando o nosso organismo. Então o que nos resta, né, além de melhorar a nossa alimentação, para diminuir essa absorção, é utilizar dessas ferramentas, dos fitoquelantes, dessas plantas maravilhosas que vão carrear esses metais pesados para fora do nosso corpo. Nós estamos falando aqui em fitoquelantes. Você pode explicar para a gente ainda nesse bloco o que são os fitoquelantes para que o público que está nos acompanhando possa entender? Claro, perfeitamente. Aliás, é super importante isso, né? Fito vem do latim planta, né? Quelante, né? O que quela é o que agarra, é o que agarra e leva para fora. Então, as plantas, por exemplo, fitoquelantes, né, os alimentos fitoquelantes, são as plantas que têm essa capacidade, essa propriedade de quelar, agarrar os metais pesados e levar para fora do nosso organismo, né? A gente usa esse termo que é técnico, na verdade, mas que é importante que a gente descubra realmente o seu significado. Bacana, para você que está acompanhando a programação da TV Candidez, hoje é 1º de fevereiro, nós estamos ao vivo, a nossa reprise é sábado a partir de 13h. É o nosso segundo e breve intervalo, daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100.000 sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027-7399. Chega de fila. Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site.
A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Volta ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 1º de fevereiro, nós estamos ao vivo, a nossa programação de 2022 ela começa a se desenhar, estamos ao vivo desde a primeira semana de 2022 e isso faz toda a diferença para o telespectador que nos acompanha ao vivo. Na próxima semana teremos aqui uma outra grande entrevista, hein? De volta com o meu entrevistado, o terapeuta naturopata Ramon de Assis, já é bastante conhecido aqui na cidade de Divinópolis. Ô Ramon, eu falo Divinópolis, mas você está em várias outras cidades também. Estamos sim, Samuel, graças a Deus. Uma lista que, incluindo Divinópolis, são 13 cidades que a gente atende. E consegue dar conta de tanta demanda assim, Ramon? Então, como é que você se organiza aí nesse mês, durante o mês, por exemplo? De que forma você divide? Então, algumas dessas cidades a gente vai uma vez por mês, né? Em outras delas a gente vai 2 vezes por mês, né? Então vai depender da demanda. Se eu fosse pensar antes, né, nessa quantidade de cidades, eu acharia muito, né? Mas a gente acabou administrando bem. São cidades que muitas vezes são próximas aqui, como a cidade de Cláudio, cidade de Itapecerica, Formiga, são mais próximas. E tem aquelas cidades mais distantes também, que a gente acaba ficando mais dias por lá. O Ramon, o telespectador aqui que não quis se identificar, está perguntando para você comentar quais são os efeitos negativos dos metais pesados, especificamente chumbo, alumínio e mercúrio. Você pode responder para quem nos acompanha ao vivo? Sim, claro. Se você me permite, eu fiz uma listinha aqui para me lembrar de alguns principais dos efeitos, né? O chumbo, por exemplo, né, que está aí, como eu disse, presente em muitos tipos de tinturas, desde as tinturas das nossas casas, dos carros, né, que a gente tem contato direto também, e de batom, por exemplo, é outra forma de se absorver chumbo, né? Tinturas de cabelo, algumas delas também a gente absorve muito chumbo por aí. O chumbo em excesso no organismo, ele pode causar falta de apetite, irritabilidade, distúrbios visuais, compulsões, anemias, interfere no sistema reprodutor, né? Adianto que tanto o chumbo quanto o mercúrio podem causar uma desordem hormonal, inclusive prejudicar na própria fertilidade e reprodução humana. Então, pessoas que podem ter aí dificuldade de conseguir engravidar, mulheres, né? Pode ser também por intoxicação de chumbo e de mercúrio, por exemplo, né? Afeta também os nossos rins e fígado, né? Pode causar isso ainda o chumbo. Pode causar a hipertensão arterial, pode prejudicar aí a saúde óssea, porque ele também prejudica a absorção de cálcio no nosso organismo. E tem aí, né, ela perguntou também de outros metais, né? Do Chumbo, mercúrio e alumínio. Então. Aliás, sobre o alumínio, tem muita gente perguntando aqui. Então. Pedindo para você comentar o que causa o excesso de alumínio no organismo da pessoa. Vou fechar com ele, então. O mercúrio, né, no organismo, ele, por exemplo, os peixes, infelizmente, né, a nossa indústria, que é algo também para a gente refletir, como sociedade, como população, também exigir aí dos nossos dirigentes, né? Por quê? Porque ainda as indústrias soltam vários resíduos que possuem, por exemplo, excesso de mercúrio nas nossas águas dos rios. E isso implica em que, além de um desequilíbrio ecológico muito grande, os nossos peixes têm grandes quantidades de mercúrio em função disso. Né? Os peixes, atribuem aos peixes 80% da nossa intoxicação por mercúrio. Olha só, um alimento tão importante, né? Eu digo que os peixes fazem assim, uma importância muito grande na nossa alimentação. Nós não podemos deixar de ingerir peixe, mas tem uma carga de mercúrio muito grande. E daqui a pouco eu vou ensinar como detoxicar de tudo isso, para a gente não ter que parar de utilizar de alimentos tão importantes, né? A contaminação de mercúrio, por exemplo, mexe na chamada neurotoxicidade, né? Intoxica o nosso sistema nervoso, afetando vários problemas neurológicos, lesão renal, né? A toxicidade intestinal também, articulares, aumentando dores de um modo geral, né?
Isso tudo falando do alumínio, do mercúrio, perdão. E fechando com o alumínio, né, realmente é muito preocupante. Primeiro que o alumínio é o metal mais abundante da Terra, do nosso planeta, né, é o alumínio. E ele também pode causar vários problemas, né. Ele está presente no tabagismo, né, e prejudica aí a absorção também do cálcio. Então, pessoas com problemas ósseos, né, doenças aí artríticas, né, artroses, osteopenia, osteoporose, pode ser aumentado o problema quando o excesso de alumínio está presente naquele organismo. Cólicas abdominais, né, comprometimento da fala, pode ser também por causa do alumínio, né? Anorexia, o alumínio em excesso pode causar, náuseas, fadiga, aquele cansaço crônico que a pessoa não se livra, pode ser por excesso aí de alumínio, né? E também prisão de ventre, né? As pessoas que sofrem aí de uma imobilidade ou de uma pouca mobilidade intestinal, também pode ser por excesso desse metal, que é o alumínio. A Celeste, do bairro Sagrada Família, ela está dizendo que tem intestino preso e ela pergunta se existe alguma desintoxicação melhor para ser tomada e qual que é o melhor horário. Celeste, obrigado pela sua mensagem. Vamos ver como é que o Ramon de Assis captou aqui essa sua pergunta. Então, a gente aproveita para adiantar aí uma listinha, né? Sugiro aos telespectadores que anotem, tomem nota, porque são plantas que a gente pode utilizar num momento ou outro, até porque tem uns que são especiarias, temperos, né? Outros são em forma de chás, outros a gente vai comprar aí a granel, né? Como pó, para introduzir na nossa alimentação, nas nossas refeições. Então tomem nota aí, porque são fitoquelantes, são plantas muito importantes para essa quelação e para diminuir o efeito desses metais pesados no nosso corpo. E o interessante, nós podemos utilizar com muita segurança esse tipo de planta no nosso dia a dia, né? Não precisa de ser várias vezes ao dia, mas uma vez ao dia, 3 vezes por semana, às vezes, já vai ser suficiente para esse equilíbrio. Dentre eles são o chá verde, né? O chá verde que é chamado assim de maneira popular, mas ele é feito de uma erva que é chamada de Camellia sinensis, né? É uma erva chinesa, inclusive. Aquele wasabi, né, que é utilizado na comida japonesa, aliás, os japoneses são muito sábios, é um dos peixes que tem maior concentração de mercúrio que se conhece, é o salmão, que é ingerido de maneira né, crua, muitas vezes. Então, para aliviar um tanto desse mercúrio que nós absorvemos nele, tem aí o wasabi que faz esse trabalho, o chá verde, que é muito utilizado aí no Oriente, né? A nossa querida própolis verde, né? Que é um produto aí que tem abundantemente no Brasil, especialmente em Minas Gerais, também promove, além de outros detox, né, de várias toxinas, também elimina aí a quantidade aumentada de metais pesados. O alho, como a gente adiantou ainda há pouco, né, preferencialmente cru, né? Mas de toda forma o alho já vai beneficiar aí a eliminação desses metais pesados. Nosso querido açafrão, né, que é a cúrcuma longa, o nome científico, também pode ser adicionado aí aos alimentos, como temperos, né, e como chá também, e colocar aí como pozinho em vários dos nossos preparados caseiros. O açafrão, a cúrcuma longa, também é um fitoquelante, né? As folhas verdes, em geral, têm uma ação fitoquelante. O nosso querido limão, né, sobretudo o limão galego ou o limão Tahiti, vai também promover aí uma quelação muito importante. Não posso me esquecer do tempero coentro, né, que muitas vezes ele é ou amado ou odiado, né, pelo sabor, mas é uma planta maravilhosa, dos maiores fitoquelantes aí para eliminar não só os metais pesados, mas outras toxinas do organismo. O vinagre de maçã, de preferência o orgânico, né? Mas o vinagre de maçã também promove essa depuração aí do organismo. Legumes e frutas, a espirulina e a clorela, que a gente também adiantou ainda há pouco, que são algas marinhas com um poder fitoquelante incrível para eliminar várias toxinas do nosso organismo. Você citou aí vários alimentos que estão muito numa época agora. Limão, por exemplo, está numa fase muito boa. É verdade. Eu tenho encontrado limão muito bom, limão com bastante líquido, né? Vamos dizer assim, Sim. Preço bom. E são todos muito acessíveis, pelo que você falou. Muito acessível. A gente fez questão de escolher esses alimentos porque muitos deles fazem parte da nossa culinária e vale a pena a gente adicionar. Porque, como eu disse, vai ser difícil a gente lidar aí, né? Claro que uma boa alimentação vai ajudar muito que a gente absorva menos os metais pesados para não ter esse excesso,
mas essas plantinhas são de efeito comprovado cientificamente, né? Vale destacar isso, que a gente traz aqui sempre com carinho, mas também é totalmente científico isso, né? As grandes universidades já têm estudado aí os fitoquelantes, a gente pode adotar no nosso dia a dia. Ô, Ramon, como é que chega um paciente até você, como terapeuta naturopata, com queixas de metais pesados? Ela já chega com algum tipo de exame, chega com queixa? Como é que é essa primeira conversa que você tem com o paciente? Excelente pergunta, Samuel. Né? Na verdade, os pacientes não sabem, né, dessa possibilidade. Eles chegam com queixas, né? Ah, eu estou muito indisposto, com cansaço, eu durmo até bem, mas acordo ainda cansado. É uma queixa muito comum em consultório. E não só essa, mas prisão de ventre. A grande vantagem é que as ferramentas que a gente utiliza, que são, na maioria, são as plantas medicinais, através da fitoterapia que a gente indica, a maioria delas são plantas detoxicantes, a maioria são já plantas fitoquelantes. Então a gente já faz ideia daquilo e aí utiliza dessas plantas. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, o paciente volta, né, na próxima consulta já falando das melhoras que obteve, porque a gente sempre promove limpezas através das nossas indicações. Raramente a gente indica das formas muito caseiras, como chás. A gente faz formulações, né, ora em cápsula, ora em gotas, né, que vai ter aí a facilidade do dia a dia das pessoas, mas que tem um efeito muito eficaz e rápido. Muito bem, o Luiz, ele mora no bairro Niterói. Olá, Samuel, boa noite. Me chamo Luiz e gostaria que o Ramon falasse um pouco se existe alguma planta ou alimento que ajude a eliminar o ferro do organismo. Obrigado, Luiz, pela sua pergunta. Vamos ver como é que o Ramon de Assis, terapeuta naturopata, vai te ajudar na resposta. Luiz, um abraço, obrigado pela pergunta, né? Várias dessas plantas que eu acabei de citar trabalham também com a eliminação do excesso de ferro, né? Não se preocupe que as plantas elas têm um poder, né, maravilhoso medicinal, mas sem prejudicar a nossa saúde, né? Não vai eliminar demasiadamente, vai eliminar apenas o excesso. Mas tem uma formulazinha que eu adoto muitas vezes em cápsula, que eu indico para ficar mais prático para os nossos pacientes, né? Mas na verdade a gente pode fazer isso de maneira caseira, né? Um composto aí de alho, gengibre e açafrão. Claro que a gente sugere isso para adultos sem comorbidades, né? E caso tenha alguma, aí nos procure que a gente vai analisar com mais calma. Mas é uma medida muito boa para fazer esse equilíbrio aí do ferro no organismo, já que o Luiz perguntou. Mas esse mesmo trio já ajuda a quelar aí vários dos metais pesados que a gente citou ainda há pouco. Muito bem, olha aqui, estou recebendo aqui uma pergunta da Cristina, ela não fala aqui o bairro. Boa noite, Samuel. Eu gostaria de perguntar ao Ramon qual é a diferença de intolerância à lactose e a proteína do leite. Tem alguma planta que ajuda nesse processo? Como é que você pode ajudar aqui a Cristina? Ô Cristina, um abraço, viu? Obrigado pela pergunta. Acho que é uma pergunta muito bacana. Primeiro que a intolerância à lactose, né? Eu ouso em dizer que a maioria das pessoas possui, né? Na verdade, muitas das pessoas, eu, por exemplo, quando fiz o exame, não detectou a intolerância à lactose. Mas a gente sabe muito bem que o leite, depois aí da primeira infância, ele começa a trazer mais malefícios do que benefícios, né? Então, muitas pessoas têm a chamada intolerância à lactose. Existe a alergia, como ela citou, da proteína do leite, que já tem sintomas diferentes, né? Por exemplo, a intolerância à lactose pode gerar pode fazer com que o intestino solte. Claro que tem exceções, mas ele pode causar diarreias, enquanto a alergia da proteína do leite pode causar uma prisão de ventre, né? São efeitos aí diferentes de um problema muito parecido, né, que lembra muito. Mas o fato é que temos sim tratamento para isso, né? É claro que a gente sempre propõe numa consulta da naturopatia, da própria homeopatia, que é outra ferramenta minha de trabalho, e dentro também utilizando a fitoterapia, a gente sempre propõe aí para os nossos pacientes que tentem comer melhor, né? Comida de verdade, menos industrializados, né? Fazer uma prática de atividade física, sobretudo aeróbia, ter aí uma boa ingestão de água, né? Digo boa na quantidade e também na qualidade, quando é possível. Esses fatores já minimizam muito esses processos, mas nós temos sim protocolos de plantas que vão fazer com que a pessoa tenha uma qualidade de vida muito melhor, né? Eu não vou sugerir que a pessoa consuma esse tipo de alimento, que é o leite, depois
de uma certa idade, mais a gente sabe que ela vai ter uma qualidade de vida melhor, podendo até fazer uso sem maiores problemas. Bacana. Olha só, nós vamos para o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai fazer mais algumas perguntas ao vivo nessa terça-feira, 1º de fevereiro. E, é claro, fazer também o fechamento do programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027-7399. Chega de fila. Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo, aqui na Fechada, meu caro Carlos. Para você que está acompanhando o programa Amostra Grátis da Saúde dessa terça-feira, nós já estamos no último bloco, mas dá tempo de você participar. Você pode mandar a sua pergunta. A gente está recebendo hoje, com muito prazer, o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Nós estamos abordando hoje da questão de como, desintoxicar o organismo de metais pesados com plantas medicinais. Ramon, a Silmara, do bairro Fábio Notini, está perguntando sobre a questão do intestino preso. Como é que faz para limpar e qual que é a principal dica que você pode dar? Um abraço, Silmara. Obrigado pela pergunta, Eu sempre brinco que antes de tratar aí a mobilidade intestinal, com recursos naturais de uma pessoa, eu sempre faço 3 questionamentos, Primeiro deles, para o nosso intestino funcionar bem, precisa desses 3. Precisamos de uma alimentação rica em fibras, das verduras folhosas, legumes e frutas, Nós temos que ingerir bastante fibras para o nosso intestino funcionar bem. A segunda questão é da ingestão de água. Nós precisamos ingerir aí uma boa quantidade de água para que também tenha essa mobilidade intestinal, para que se forme o bolo fecal. E uma terceira questão, a atividade física, principalmente a atividade física aeróbia, como uma caminhada, por exemplo. Se a pessoa não faz essas 3 partes, eu sugiro que faça, quando possível, Faça antes de nós tratarmos da parte intestinal. Mas se ela tem esses 3 pontos, faz essas 3 coisas e ainda assim o intestino fica preso, aí realmente merece aí um tratamento, que a gente vai desde mudança aí de alguns alimentos para melhorar a mobilidade, mas também a inclusão aí dos, por exemplo, oleaginosos, Silmara. Fica a dica,
Você pode, por exemplo, adicionar aí mais azeite de oliva extra virgem, né, no seu dia a dia, um óleo de coco, pode adicionar ainda as castanhas, né, para melhorar aí essa parte de oleaginosas, né, frutas como o abacate, legume como a berinjela, né, são estratégias muito boas para melhorar aí a mobilidade intestinal. Mas quando a pessoa nos procura, essas são as dicas que a gente dá assim para o dia a dia das pessoas. Mas quando a pessoa nos procura, a gente tem fórmulas de algumas plantas que vão resolver sempre esse tipo de problema. O Carlos está me avisando aqui, a gente tem aí menos de 7 minutos, vamos tentar fazer todas as perguntas aqui. O Antônio Márcio, ele pede para você comentar. A questão da banana em excesso não pode causar um prejuízo para o organismo por causa do potássio? Obrigado, Antônio Márcio, pela sua pergunta. Vamos ver como é que o Ramon vai te responder. Antônio Márcio, um abraço, viu? Obrigado pela pergunta. Então, não, a princípio não. Só se a pessoa tiver algum problema com algum mineral específico, como o potássio, por exemplo, aí não somente a banana, mas vários outros alimentos poderão fazer mal a essa pessoa. Mas, a princípio, o nosso organismo, ele lida bem, né? O nosso organismo consegue lidar bem com os alimentos, né? Com o que a gente chama de comida de verdade. Então, frutas, verduras, legumes, desde que a pessoa não tenha nenhum tipo de intolerância, ela vai lidar muito bem, né? E eu até dizia que a banana está de longe ainda de ser o alimento que mais rico, por exemplo, em potássio, né? Eu citei ainda há pouco as algas clorela e espirulina, que possuem bem mais potássio ainda do que a própria banana. Mas essas quantidades contidas nos alimentos, o nosso organismo lida super bem, viu? Pode ficar tranquilo. Olá, Samuel, boa noite. Se a panela de alumínio faz tanto mal, por que então não criar uma lei para proibir que esse tipo de utensílio seja fabricado? A pessoa não se identificou. Você quer comentar aqui, Ramon? Claro, acho interessante. Acho sim, muito interessante. Obrigado pela pergunta, mesmo não deixando aí a identidade, né? Então, são questionamentos que a gente faz, né? Eu estenderia essa questão de ser proibido não somente aí para esse tipo de utensílio, mas para outros produtos, né? O próprio cigarro. A gente sabe, assim, da gravidade que é o tabagismo, né? Então, claro que eu acho que o caminho não é somente a proibição, mas a informação, né? Acho até que as diretrizes têm informado bastante sobre o cigarro, por exemplo, né? Antes de proibir, informar. Mas, por exemplo, das panelas de alumínio tem muito pouca informação. Eu acho que antes de caminharmos aí por uma provável proibição, é a informação, né? Não só também os refrigerantes, eu diria, né? Acho que eu posso dizer com muita segurança que a bebida que mais nos prejudica de todas elas, que é comercialmente aí liberada, é o refrigerante, né? Eu acredito, muitos especialistas têm dito que torcem para que o refrigerante seja proibido um dia. E muitas pessoas sequer sabem disso. Outras sabem, mas não fazem muito empenho, né? Mas refrigerantes, o tabagismo, né? E também algumas coisas, acho até que esses outros são mais importantes do que o próprio alumínio das panelas. E você, como terapeuta naturopata, consegue convencer o seu paciente que ele tem que abolir o refrigerante? Então, eu tenho tido menos esforço para isso, sabe? Eu acho que a informação está chegando na sociedade, né? Pode-se dizer que às vezes a gente não tem nas mídias principais muitas dessas informações, mas a sociedade está aprendendo a buscar. Então, eu recebo muito paciente novo já muito bem informado, né? Que já procura, e muitas vezes a alimentação daquele paciente já está muito bacana, muito equilibrada. E a gente tem que informar um pouco. Mas quando a gente leva a informação, né, de boas fontes, como a gente sempre tem o cuidado de fazer, as pessoas acabam adotando mudanças. Eu tenho certeza que se eu fizesse um levantamento entre os meus pacientes, a maioria deles já fizeram transformações muito importantes. E como é que tem sido esse retorno do paciente com você? Ele retorna feliz, alegre com essas mudanças, que às vezes são até pequenas mudanças que são feitas? Sim, muito satisfeitos, né? Eu digo que muitas vezes a gente faz uma indicação de algo que a pessoa nem imaginava que faria tanta diferença na vida delas, né? Muitas vezes a pessoa tem uma enxaqueca, eu sugiro, por exemplo, a suspensão temporária de um leite ou de um problema intestinal, que eu também... Aí a pessoa volta no mês seguinte, nossa, eu fiz essa suspensão e melhorei disso ou aquilo. Então, é um mecanismo, a naturopatia ainda está vindo, né, para esse mundo, para essa nossa sociedade,
acho que vai realmente fazer grande diferença na saúde da nossa sociedade. Para quem está mandando pergunta aqui, o Ramon de Assis está na rua Rio de Janeiro, 426, no prédio da Vivo, né? 1107. Exatamente. Tem um grupo do WhatsApp que faz o maior sucesso aqui em Divinópolis, que é o 99137 0003. É esse mesmo? 99137 0003. Para pedir a inclusão no grupo. Tem que pedir a inclusão? Tem quantas pessoas lá, mais ou menos? Então, né, esse grupo foi criado, né, a pedido de alguns pacientes para a gente passar dicas de saúde natural para uma meia dúzia, 10 no máximo de pacientes. Eu ainda falei, não vou criar um grupo numa época que está todo mundo saindo dos grupos. Mas esse é um grupo fechado, que a gente apenas dá dicas de saúde. Nós temos vários colaboradores de know-how, né, pessoas muito bacanas, nutricionistas, psicólogos, etc. Esse grupo hoje já está com quase 1000 integrantes. Que bacana. Ramon, como é que você finaliza essa nossa entrevista, a primeira de 2022, dentro desse tema da questão da desintoxicação de metais pesados? Finalizamos chamando a atenção das pessoas, né, para o naturalismo, para que nós cuidemos de fato da nossa saúde, né? Cuidar da saúde não é só buscar aí resultados de exames, né? É buscar realmente uma mudança de hábitos, desde alimentação, atividade física e tantas outras coisas que a gente propõe, né? Cuidar da saúde faz parte, por exemplo, detoxicar o nosso organismo, seja de toxinas quaisquer, ou seja dos metais pesados, para a gente ter um organismo sempre mais saudável, que vai melhorar aí todo o funcionamento, desde o sistema nervoso até o sistema endócrino, enfim. Então, buscar sempre o que é mais simples, e é muito simples cuidar da saúde dessa forma e com a natureza, sempre com a natureza. Ô Ramon, espero que você volte em março com um bom tema. Você agrega muito aqui para a TV Candidez. Obrigado. E, evidentemente, que o público que nos acompanha sabe da importância de um terapeuta naturopata, né, que tem uma dedicação com o estudo, e que não é somente o estudo do período ali da faculdade, mas evidentemente que busca estudo, você já falou isso, a todo momento, a todo instante. Obrigado pela sua presença, viu? Obrigado Sucesso. também, Samuel. Eu não tive a oportunidade de te desejar ainda um feliz 2022, né? Sim. Mas um 2022 muito promissor para você e para sua família. Para você também e família. O Carlos está me avisando aqui agora que o nosso tempo já está esgotado. A gente volta na próxima semana, ao vivo, 9 da noite. Para você que nos acompanhou, uma boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.